Oi gente, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula. O assunto de hoje é MMC, tá? Mínimo múltiplo comum. Para isso, a gente vai ver desde o começo o que é um múltiplo comum, né? E para daí passar para o mínimo múltiplo comum. Existem exercícios que caem só sobre isso? Sim, eu vou mostrar exemplos para vocês. Mas o MMC é necessário para a hora que a gente for tratar de soma e subtração de frações, seja só as frações mesmo ou na aplicação de equação no primeiro grau, tá? Em todos os casos, quando a gente for rever esse conteúdo, eu vou relembrar os detalhes maiores, mas o conteúdo em si vai ser visto nesse vídeo, tá? De MMC. Vamos começar? Então a gente tem que entender a definição de múltiplo comum, né? Olha esse exemplo que bacana. Kaique está doente e seu médico receitou-lhe um comprimido de 6 em 6 horas e uma dose de xarope de 4 em 4 horas. Ele tomou uma dose de xarope e um comprimido a 0 hora, meia-noite. Qual é o próximo horário em que Kaique deverá tomar comprimido e xarope ao mesmo tempo? Essa é a pergunta. Na prática nós temos hora para tomar o comprimido. Se é de 6 em 6, então vai ser 0, 6, 12, 18, 24, certo? Hora para tomar o xarope vai ser 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Em que momento ele vai tomar os dois juntos, né? Você analisa ali que vai ser às 12 horas e depois às 24 horas de novo. Então, você pode dizer que o múltiplo comum entre 6 e 4 é 12 e 24, né? Então, se você pega a tabuada do 6 e a do 4, esses são os valores, tá? Qual que é o mínimo múltiplo comum entre eles? É o primeiro valor que aparece, que tem tanto na tabuada do 4 quanto na tabuada do 6, que nesse caso é o 12. Então, agora nós sabemos a definição de múltiplo comum, tá? E o que é o mínimo múltiplo comum também, tá? Nós podemos tirar mínimo múltiplo comum de qualquer valor que seja. Pode ser de 3 valores, 4, 5, 6 valores. Lembrando que quanto maior for esses valores, maior vai ser o MMC que vai dar como resultado, tá? Posso tirar MMC de 2 e 4, 5 e 6, 5, 6, 2 e 4. Posso tirar de qualquer valor possível, tá? E daí tem uma regrinha, gente. Toda vez que eu tirar MMC de número primo, na verdade você não precisa tirar o MMC, você pode fazer a multiplicação entre eles. Então, exemplo, 3 e 5 são números primos, né? Qual é a definição de número primo, né? Então, ele tem que ser divisível por ele mesmo e por 1 só, ele não pode ser divisível por mais nenhum número. Então, o 3 e o 5 são números primos. Se você for fazer o MMC de 3 e 5, você vai ver que a resposta vai dar 15, tá? Então, na verdade, você não precisa fazer o MMC. O que você faz de MMC de números primos é a multiplicação entre eles. Então, 3 vezes 5, 15, tá? Você vai ver nos exemplos que eu vou passar mais pra frente. Mas, sabendo disso, da definição de números primos, você reduz o teu trabalho nos exercícios, tá? Vamos ver o primeiro exemplo? O que seria, como que a gente pode tirar esse MMC de qualquer número? Então, vamos fazer um MMC entre 2 e 4, tá? Vou mostrar dois métodos para vocês. Esse e o que eu vou fazer depois. O outro método, ele é melhor porque ele dá para qualquer valor. Esse que eu vou fazer agora é para valores menores, tá? Então, você pensa na tabuada do 2, pensa na tabuada do 4, tá? Qual que é o primeiro valor que aparece que tem tanto na tabuada do 2 como resposta, quanto na tabuada do 4? Tem que ter nas duas tabuadas. Se você analisar o valor que tem tanto na tabuada do 2 quanto na do 4, é o 4. Então, você diz que o MMC, o mínimo múltiplo comum de 2 e 4, é 4. Tá? Esse é um método. O método que eu vou ensinar agora, que é dos próximos exercícios, é um outro método, também muito eficaz, tá? Vamos ver os exemplos? Então, olha o método que eu havia falado para vocês. MMC entre 60, 30 e 15. Você monta assim, ó. Você coloca 60, 30 e 15 e coloca uma reta ali. Então, você tem que ver. 60, 30 e 15 tem numa mesma tabuada? Você pode analisar, se você observar, pode ter mais de uma tabuada, né? Pode ser na do 3, na do 5. Então, não existe uma ordem, certo? Mas se todas têm numa mesma tabuada, escolha essa para começar. Então, a gente começa com a tabuada do 3. Daí você vai fazer assim, ó, vai pegar todos os números e dividir pelo 3. Então, 60 divididos por 3, 20.
30 divididos por 3, 10. E 15 divididos por 3, 5. Você coloca ali embaixo, tá? Agora vamos analisar. 20, 10 e 5 tem numa mesma tabuada? Tem, né? Na do 5. Então, você vai dividir tudo isso daí por 5. 20 divididos por 5, 4. 10 divididos por 5, 2. E 5 divididos por 5, 1. 4 e 2, que foi o que sobrou, porque a intenção do método é que todos os valores cheguem em 1. Então, o 15 já chegou em 1, ficou o 4 e o 2. 4 e 2 tem numa mesma tabuada? Tem, na do 2. Faz a divisão lá. 4 divididos por 2, 2. 2 divididos por 2, 1. Então, o único valor que sobrou ali de volta foi o 2, que divide por 2 de novo. Então, tudo vai ficar 1. Essa é a intenção, de que todos os valores cheguem em 1. Você viu que do outro lado sobrou alguns valores, certo? Daquele outro lado, você vai multiplicar tudo. Então, você vai fazer 3 vezes 5 vezes 2 vezes 2. Tudo isso daí dá 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre 60, 30 e 15 é 60. Esse é o método. Olha o outro exemplo, 18 e 4. Monta lá, 18 e 4. 18 e 4 tem numa mesma tabuada? Se você analisar, tem na tabuada do 2. Faz a divisão. 18 divididos por 2, 9. E 4 divididos por 2, 2. Sobrou 9 e 2. 9 e 2, eles não têm na mesma tabuada. Então, você faz primeiro pelo 9 ou primeiro pelo 2. Tanto faz. Eu vou fazer pelo 9. 9 divididos por 9 é 1. O 2 não dá para dividir, você só repete. Eu ainda não consegui deixar o 2 em 1, né? Então, eu vou dividir por 2 para deixar em 1. Beleza, cheguei nos valores de 1 lá, o 18 e o 4. Sobrou os valores do lado, multiplica tudo. 2 vezes 9 vezes 2 dá 36. Então, o MMC entre 18 e 4 é 36. Gente, super importante lembrar disso, que sempre tem que chegar em 1 e os valores do outro lado, que são os valores que você foi dividindo, você multiplica tudo, daí você tem o MMC. Próximo exemplo, MMC de 7 e 5. Se você observar 7 e 5 são números primos, né? Então, se eu fizer a multiplicação de 7 com 5, eu já tenho a resposta que é 35. Mas vamos fazer o MMC. 7 e 5 não tem numa mesma tabuada, então tanto faz você começar pelo 7 ou pelo 5. Eu comecei pelo 7. Então, 7 divididos por 7 é 1. O 5 não dá para dividir por 7, você só repete embaixo. Então, o 7 já chegou em 1, falta o 5. 5 ele é divisível por ele mesmo, né? Então, 5 divididos por 5 dá 1. Então, cheguei em um dos dois valores, vou para o outro lado e multiplico um pelo outro. 7 vezes 5, 35. Então, aqui está comprovado que se eles forem números primos, é mais fácil você fazer a multiplicação direta, né? Do que você pegar e montar o método e fazer ele. Dá certo também, a gente comprovou que dá, mas é mais fácil fazer a multiplicação direta. Então, agora a gente vai para os exemplos de exercício que pode cair na prova sobre MMC, tá? A gente vai ter 2 exercícios da prova da CED de 2009, tá? Bem parecidos, e uma do Enseja de 2002, tá? Pode cair exercício assim, então a gente precisa aprender como é que faz, tá? Vamos lá fazer esses exercícios. Então, olha a questão da CED, né, de 2009, daqui do Paraná, tá? Então, ela fala assim, ó, em um terminal de ônibus, 3 ônibus, A, B e C, começam a trafegar a partir das 5 horas da manhã. O ônibus A passa no terminal a cada 30 minutos, o ônibus B depois de 45 minutos e o ônibus C depois de 50 minutos. Com base nessas informações, os ônibus estarão juntos novamente ao terminal às... Gente, na verdade o que precisa fazer nesse exercício é o MMC de 30, 45 e 50. Monta lá, 30, 45 e 50. Tem numa mesma tabuada? Tem, né? Na do 5. Então, faz a divisão. 30 divididos por 5, 6. 45 divididos por 5, 9. E 50 divididos por 5, 10. 6, 9 e 10 tem numa mesma tabuada? Não. Você vai ver que tem o 6 e o 10 em uma e o 6 e o 9 em outra. Tanto faz por qual você vai começar. Eu vou fazer pelo 2. Então, o 6 divididos por 2 dá 3. O 9 não dá, eu repito. E o 10 divididos por 2 dá 5. 3, 9 e 5 tem numa mesma tabuada? Não, você vai ver que o 3 e o 9 tem na tabuada do 3, né? Então, divide pelo 3. Então, divide pelo 3. Então, faz 3 divididos por 3, 1. 9 divididos por 3, 3. E o 5 não dá para dividir, eu repito. Sobrou o 3 e o 5.
O 3 divide por 3 de novo dá 1 e o 5 eu repito. O 5 é divisível por ele mesmo, né? Então, ficou tudo 1 lá. Multiplica do outro lado. Se você multiplicar 5 com 2, com 3, com 3 e com 5, dá 450. Então, depois de 450 minutos, eles vão se encontrar de novo. Então, não esquece de transformar isso para horas, né? Lembrando que quantos minutos são necessários para dar uma hora? 60 minutos, certo? Então, vou pegar os 450 minutos e dividir por 60. 450 divididos por 60, 450 não tem na tabuada do 60, mas tem 420, que é vezes 7. Então, 450 menos 420 dá 30. Então, se você observar aqui, ó, vai dar 7 horas e 30 minutos, que é o que restou da conta ali, né? Aqueles 30 minutos eu posso transformar em hora, vai dar metade de hora, mas não é isso que eu quero. Então, se eles saíram às 5 horas, depois de 7 horas e 30 minutos, eles se encontraram de novo. Então, o horário que eles vão se encontrar de novo, conta nos dedinhos lá, vai dar meio-dia e 30, né? Então, resposta certa, letra D de dado. Questão da prova do Enseja de 2002. Em um certo país, o presidente eleito permanece no cargo por 5 anos, enquanto um prefeito é eleito para um mandato de 4 anos. No ano de 1998, houve eleições tanto para presidente quanto para prefeitos. As eleições para presidente e para prefeitos nesse país voltaram a ocorrer no mesmo ano em... Então, é a mesma coisa dos ônibus lá, tá, gente? Só que agora você vai fazer o MMC de 4 e 5. 4 e 5 eles não têm numa mesma tabuada, então tanto faz começar pelo 5 ou pelo 4. Vou começar pelo 4. Então, o 5 não dá para dividir por 4, eu repito. 4 divididos por 4 dá 1. Beleza, então agora só falta dividir o 5, né? Deixar em 1, faz por 5. 5 divididos por 5, 1. Beleza. Então, multiplica os valores do outro lado ali. Então, você vai fazer 5 vezes 4, 20. Daqui quanto tempo vai ter eleição de novo? Daqui 20 anos que vai ser feita a eleição com os dois novamente. Se foi feita em 1998, é só somar mais 20 anos. Então, a próxima eleição vai ser em 2018. Resposta certa, letra C. Então, questão da prova da CED de 2009 aqui do Paraná. Bem parecido com aquela anterior que a gente acabou de fazer do presidente e do prefeito. O presidente de uma multinacional tem mandato de trabalho colocado por força maior. Tá errado ali mesmo, tá, gente? Acontece em algumas provas. Este tempo é de 4 anos. Os assessores dele também têm esse mandato, que é de 6 anos. E os auxiliares têm o mesmo mandato de 3 anos. Se em 2011 houve uma eleição interna na empresa, por voto de todos os colaboradores, para os 3 cargos, em que ano se realizarão novamente e simultaneamente as eleições para esse cargo? Então, gente, de novo, você vai fazer o MMC de 4, 3 e 6 nesse caso, certo? Todos não tem numa mesma tabuada, mas você pode pegar de 2 em 2. Você pode fazer 4 e 6 por 2, né? Então, o 3 não dá, eu repito. 4 divididos por 2, 2. E 6 divididos por 2, 3. Então, fica 3, 2 e 3. Dá para fazer por 2 ainda para encerrar o 2, né? Então, fica 3 e 3, que dá para fazer por 3. Então, 3 divididos por 3 vai dar 1. Beleza. Agora, você vai multiplicar tudo que tem do outro lado ali. 2 vezes 2 vezes 3, 12, né? Então, daqui 12 anos vai ter eleição de novo com os 3. Então, se você fizer 2 vezes 2 vezes 3, vai dar 12, tá? Então, daqui 12 anos, eles vão ter eleição para esses 3 cargos de volta. Se foi feito em 2011, é só somar 12, né? 2011 mais 12 vai dar 2023, vai ter eleições para esses 3 cargos de volta. Então, a resposta certa é a letra D. Essa foi a aula para mostrar a aplicação de MMC e como tirar MMC de um ou mais valores, tá? Isso a gente vai usar mais para frente, como eu já havia falado antes. Espero que vocês tenham entendido e tenham aprendido. Até a próxima aula.